Fala aí pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Dando continuidade ao nosso assunto, vamos falar hoje de classificações básicas de sistemas, dos sistemas, ou as propriedades básicas, dos sistemas. Vamos falar hoje dos casos de sistemas com memória ou sem memória e sistemas invertíveis ou não invertíveis. Bom, então vamos lá. Vamos à definição. Um sistema é dito sem memória, vamos dar uma lida aqui rapidinho. Um sistema é dito sem memória se sua saída para cada valor da variável independente, no caso o tempo, em um dado instante, depende apenas da entrada somente naquele mesmo instante de tempo, certo? Então, em linhas gerais, seria dizer o seguinte, que a minha variável aqui, y de t, ela vai depender em um determinado tempo, vamos considerar aqui que esse tempo seja um tempo t igual a t0, o meu y de t, em t igual a t0, ele vai depender apenas dos valores da entrada x de t igual a t0, certo? Então essa é a definição, para você saber se o sistema é sem memória ou com memória, Se ele seguir essa definição estritamente, ele é um sistema sem memória. Se não, ele é um sistema com memória. Bom, vamos a alguns exemplos aqui, então. Vamos pegar aqui um primeiro exemplo. Um caso de um dobrador em que esse sistema ele é representado com a seguinte equação. Y de t igual a x ao quadrado de t. Bom, esse sistema é um sistema com memória ou um sistema sem memória? Então, vale só observar a definição, Veja que o y de t ele só vai depender dos valores atuais de t na entrada, de x de t, x ao quadrado de t em valores atuais. Então, esse é um exemplo de um sistema sem memória. Bom, beleza? Então, vamos agora a um outro exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo com um caso do integrador, onde ele é representado, esse sistema é representado dessa seguinte forma aqui, o y de t igual a integral de menos infinito a t de x de tal. Esse sistema é um sistema com memória ou sem memória? Bom, se vocês observarem, a saída y de t ela vai depender aí de uma integral acumulativa, valores passados também do tempo, da variável da entrada, então x de t menos 1, x de t menos 2, e assim por diante, de menos infinito até o tempo, o valor atual, ou seja, o valor presente da entrada. Então, com essa definição, essas observações, a gente conclui aí que esse é um sistema com memória, certo? Então, seguindo aqui, a gente tem aqui já escrito, um exemplo 3 seria o caso de um sistema com um resistor. Então, um resistor é um exemplo bem elementar, em que você pode observar que a x de t, sendo a entrada, vai ser igual a corrente, e y de t, que é a saída, será a tensão. Então, a gente pode reescrever isso aqui dessa seguinte forma, V de t igual a R vezes I de t. E aí vocês podem observar, esse sistema aqui, um resistor, ele é um sistema com memória ou sem memória? De cara você pode observar aqui, que como a saída ela está relacionada com a entrada só nos valores presentes, atuais, então esse é um sistema sem memória, certo? E aí fica como exercício para casa, analisar o caso de um divisor de tensão. Um divisor de tensão ele vai ser um exemplo de um sistema com memória ou sem memória. E um diodo, uma curva característica de um diodo, por exemplo, é um exemplo de um sistema com memória ou sem memória. E esse exemplo 6 aqui seria um caso que a gente pode comentar, no caso discreto, um sistema de tempo discreto, em que o y de n é igual à somatória, de k de menos infinito a n, do valor da entrada x de n presente. Então, mas veja que, no caso, como ele pega aí uma acumulação, ele é um acumulador, esse é um sistema com memória, certo? Porque ele está pegando aí valores da entrada
das interações anteriores, né? De menos infinito até o valor presente, atual. Beleza? Uma motivação muito interessante, pessoal, para vocês terem em mente, né? Vale a pena a gente destacar aqui, é que existe uma possibilidade de você determinar, né? Fazer um teste se o sistema ele tem memória ou não, aplicando uma resposta ao impulso unitário desse sistema. Em linhas gerais, seria o seguinte: seria você substituir aqui esse x de t, né, por o impulso unitário e observar a resposta do seu sistema, certo? Aí você tem aqui um sistema caracterizado como sistema A, e aí você vai observar a resposta desse sistema. Aqui na saída você vai observar agora uma função, um sinal h de t, onde h de t, a gente pode simplificar isso aqui. Você vai ter aqui h de t será a resposta impulso unitário. Então isso aqui é muito interessante porque no caso real, né, no dia a dia, os sistemas eles são muito complexos, né? Essas funções que a gente está dando aqui, esses exemplos, são casos elementares, né, já para ter um fundamento básico dos sinais de sistemas. Mas quando a gente vai para a parte de controle, né, no dia a dia, na prática, você pode imaginar um sistema de satélite, por exemplo, né, um sistema de uma aeronave, um sistema aeroespacial, robótico, né? São sistemas muito mais complexos e é difícil você conseguir fazer uma modelagem precisa desse sistema com as técnicas convencionais. E aí essa ideia e essa sacada de analisar o sistema com a resposta ao impulso unitário abriu um leque muito grande, né, de novas técnicas de controle, novas formas de abordar toda essa teoria de controle, principalmente controle digital. E aí vale também uma observação que você pode fazer, né, essa representação do seu sistema aí com resposta a um impulso unitário. E veja uma coisa interessante, que quando você faz isso, você pode também ter aqui, não necessariamente, né, conhecer o seu sistema, o modelo do seu sistema. Aplica uma resposta ao impulso unitário e você vai saber como é o seu sistema, né? Então é uma maneira prática assim, de conseguir determinar o seu sistema, né? Sem fazer aquela parte da modelagem, levantamento da equação. Se não conhece o seu sistema inicialmente, aplica uma resposta ao impulso unitário desse sistema e você vai saber qual é o seu sistema, né? Tratando com sinais, né? Que é interessante. E aí, pegando um gancho nessa parte aqui da memória, né? Se você aplicar a resposta para esse sinal, ou esse sistema, né? Esse sistema, aplicar a resposta, analisar a resposta desse sistema ao impulso, aí você vai ter essa função h de t aqui. Se você observar isso aqui, que vai ter valores diferentes de zero, valores não nulos, para tempos diferentes de zero, né? Então esse sistema ele vai ser caracterizado como um sistema com memória. Se não, é um sistema sem memória. Beleza? Vamos agora à propriedade da invertibilidade. Vamos à definição. Dizemos que um sistema ele é invertível se as entradas distintas levam a saídas distintas. Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente analisar aqui esse diagrama de blocos, está mostrado aqui na figura 1.45a do nosso livro-texto, né? Então, em linhas gerais, isso é que a gente pode também comentar aqui, né? Que se você tem um sistema e ele é invertível, ou seja, é possível fazer a inversão dele, então um sistema inverso, esse sistema existindo, se a gente conectar ele em cascata com o sistema original, a gente vai observar aí a produção de uma saída, falado aqui de W de N, igual à entrada X de N do primeiro sistema. Então, observando em linhas gerais, vocês podem observar, seria basicamente esse diagrama de blocos aqui. Tá? Então, seria basicamente vocês observarem que eu posso inserir em série, em cascata, um sistema inverso. Isso se o sistema inverso existir, né? Isso aí vai ser uma natureza do sistema ser invertível ou não. Aí, na saída desse sistema, eu vou observar a entrada, o sinal de entrada, beleza? Bom, então, vamos aqui a uns exemplos, né? Um primeiro exemplo que a gente pode trazer aqui
seria um sistema integrador. Então vamos considerar aí um integrador que a gente falou já anteriormente. E o integrador ele é representado aqui no caso um y de t igual a integral de menos infinito a t um x de tal de tal. Bom, esse sistema, o que a gente pode dizer sobre a invertibilidade dele? Ele é um sistema invertível ou não? Bom, observando o conceito da definição de cálculo, né, a gente pode ver que existe um outro sistema que eu posso conectar em série com ele, com esse sistema original aqui, esse sistema integrador aqui eu vou dizer que é um sistema A, e aí existe um sistema invertível, o inverso dele, né? Um sistema A-1, e se sim, quem seria esse sistema A-1? Observando aí a definição de cálculo, né, do conhecimento de cálculo, vocês podem ver que tem um sistema aí que eu posso trazer, um tipo de sistema seria a primeira derivada. Né? Se eu considerar aqui um sistema com a primeira derivada, esse sistema aí da derivada primeira de x2, x2 de t vai ser igual a saída do primeiro sistema, que é o y de t, eu vou conseguir ter o sinal original, certo? Então isso aqui seria, quem seria o meu sistema inversível, o meu sistema inverso seria derivador, beleza? Portanto, esse sistema ele é inversível. Vou escrever aqui, sim, ele é invertível. Vamos a um outro exemplo. Pensar aqui um outro exemplo. O dobrador, o próprio dobrador em um sistema de tempo contínuo. A gente vai analisar aqui y de t igual a x ao quadrado de t. Então, esse sistema ele, sistema A, ele é invertível. Bom, então, se eu fosse pegar, né, um sistema invertível, um sistema para ser invertível aqui A-1, eu preciso ter bem definido como resgatar esse sinal de x. E aí vai ficar difícil, né, porque você poderia ser induzido a pensar que eu pegar a raiz quadrada, o sinal com a raiz quadrada, eu vou obter. Mas perceba que por ser um sinal que pega um módulo, e por tratar de mais de um tipo de solução de x, né? O x ele pode ser valores positivos ou negativos para dar o mesmo y. Aí esse sistema ele não é invertível, certo? Então essa é uma característica aí que vale observar, certo? Esse tipo de sistema é um sistema não invertível. Outro exemplo que fica como exercício para casa, né? Você verificar um sistema baseado em funções senoidais, né? Ou cossenoidais, né? Senos periódicos. Então o seno de t ele é invertível ou não? Fica aí como exercício para casa, vou botar aqui laranja para caracterizar o outro. E num caso de um sistema de tempo contínuo, né, como é que a gente pode trazer aqui um exemplo? Vamos observar aqui, vamos resgatar o caso do acumulador, né, mesmo, que você tem aqui o y de n igual a somatória k de menos infinito a n de x de k. Esse sistema aqui, um acumulador, um somador, né? Ele é invertível. Vamos analisar aqui, né? Uma possibilidade para eu achar esse sistema invertível. Esse aqui a gente pode dizer que é um sistema A. Quem seria
o sistema A-1. Bom, então, considerando aqui uma possibilidade, seria, se eu olhar aqui para esse caso, né, que é um sistema dado de n aí que possa ser igual, né, ao valor de x de n, né, na entrada. Então, eu posso considerar aqui, vamos pensar aqui, esse y de n menos o valor y de n menos 1. Então, esse aqui seria um exemplo, né, que eu posso trazer aí de um caso de um sistema que é invertível. Porque quando eu fizer essa relação, se você substituir também a definição do somador, né, essas séries, você vai chegar aí que isso aqui vai ser igual a x de n, certo? Portanto, isso vai caracterizar, sim, ele é invertível. Bom, então, como exercício para casa, tem também aqui um exemplo para casa, exemplo 5. Seria vocês analisarem do ponto de vista prático o caso de um sistema de um circuito retificador. Bom, esse sistema aqui, né, ele é invertível. Então fica aí como exercício para vocês analisarem e aí responder para a gente no encontro síncrono, beleza? Um exemplo de contexto também que vocês podem trazer aí do estudo de sistemas digitais, circuitos lógicos, é o codificador. Então, exemplo 6 aqui, eu posso trazer um codificador, um sistema de codificação. Ele é invertível. Aqui, sim, é invertível. Então era isso, pessoal. Continue aí acompanhando as leituras complementares e as sugestões de exercícios. E a gente se vê na próxima.